Deus abençoe sua vida, pois o nosso prazer é ensinar a palavra de Deus, né? E quando a gente se propõe a ensinar a palavra de Deus, certamente pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Nenhum de nós dominamos todas as áreas do conhecimento, mas uma das coisas que precisamos dominar é o bem que ela está fazendo para a gente. Isso deve ser maravilhoso, deve fazer parte do seu dia a dia, o bem que o conhecimento da palavra de Deus está fazendo para você, para dentro de você, para os que estão em torno de você. Isso é maravilhoso, porque além de você estar bem, você também está transbordando. E no transbordar da sua vida, pessoas são atingida positivamente. Então, eu aprendi na minha vida alguns pontos importantes, desde jovem, desde criança, eu aprendi a assumir responsabilidades. Um dos pontos mais importantes do ser humano é assumir responsabilidades. Desde muito jovem, eu aprendi isso na minha vida, fez parte da minha conduta, como jovem sorteiro, jovem casado, senhor, e agora um jovem amadurecido. Isso elimina muitos problemas quando você assume responsabilidade. O homem não é homem porque foi feito homem, nasceu homem. Não, ele passa a ser um homem quando ele assume responsabilidades. E a primeira das responsabilidades que eu assumi quando tomei consciência foi da responsabilidade com a minha alma. Minha alma foi me dada por Deus e eu sou responsável por ela. Então eu cuido muito bem dela. Segunda responsabilidade que eu assumi foi, já com a minha idade de cristão, de assumir meus pais. Foi a segunda responsabilidade. Orar por eles, cuidar deles, fazer tudo que estivesse no meu alcance e fora do meu alcance. Terceira responsabilidade foi quando eu também ainda sorteiro assumi com o ministério. Eu nunca causei um dia de dor de cabeça para nenhum pastor, porque eu sabia o meu direito e o meu dever e o meu limite. Eu sabia até onde eu podia ir, o que eu poderia falar, o que eu não deveria falar. Isso foi muito bom para a minha vida cristã, uma ética importante. Quarto lugar, logo eu assumi responsabilidade com uma jovem, a única jovem que eu namorei e casei, a jovem irmã Beth. E foi maravilhoso essa responsabilidade. Eu sabia que eu tirei uma jovem do lar dela e agora era meu dever proteger, prover, amar, estar com ela, orientar e ouvi-la. Dessa responsabilidade nasceu 2 filhos, que também é minha responsabilidade. Desses 2 filhos, há uma nora e 3 netos, que também é parte da minha responsabilidade. Então, isso é o nosso dever como ser humano. É por isso que
uma das mais bonitas atitudes do ser humano é ser responsável. Responsável é assumir deveres que vai trazer estabilidade para o núcleo que está sobre os seus cuidados. Esse dever também tem o dever de ensinar, ser exemplo, de cuidar, de zelar, de amar, de sorrir. Então isso encurta muitos problemas, isso tira muitos problemas da sua vida. E como homem público, que um pastor que cuida de igreja, está sujeito a algumas situações que você é colocado nela voluntariamente, porque você assumiu ministério. Ao momento que você assume ministério, você assume bastantes abacaxis, né? Que você tem que descascar com muita sabedoria. E uma da sabedoria é você sempre ser imparcial, ser neutro, não ter partidarismo, mas ter um olhar clínico celestial para todos. Com esse olhar, você vai ajudar todos, um pouquinho, um pouco mais, um pouco menos, mas você vai estar sempre ajudando pessoas. E dentro dessas ajudas, um dos caminhos que a gente pode ajudar muitas pessoas é ensinar. É ensinar. E uma das coisas que você que está aí sentado, e você que está ouvindo pela rede social, você deve ser um bom ouvinte. Porque Jesus falou, através de Tiago, sobre o bom ouvinte, né? Hoje as pessoas têm muita pressa para falar, mas as pessoas não têm paciência para ouvir. As pessoas já têm, ele nem ouviu, já tem uma resposta. E é onde se cria muito problema, porque a resposta é mal planejada, vai criar um problema muito grave. Alguém acreditou, alguém às vezes confiou naquela resposta, e vai criar um problema muito grave, não é verdade? É a mesma coisa, a pessoa está parada num caminho, e aí ele perdeu o sentido do caminho. Ele fala, mas rapaz, onde que eu estou mesmo? Eu devo voltar? Aí vem alguém e diz, não, é para cá mesmo. E aí, aquele também está perdido. Irmão, é muito triste, é muito lamentável. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nesse caminho que a gente está, a gente não pode andar perdido. A gente tem que andar na direção, aleluia, do Espírito Santo e da orientação da palavra de Deus. Amém? Mas a decepção é um sentimento que aparece em alguns momentos da nossa vida. Salmo 41, verso 9, que é um texto bem pesado, né? Mas o autor diz assim, até meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas você já teve problema com gente distante da sua casa? Você já teve problema com um vizinho que mora uma quadra da sua casa? Já teve problema? Já está meio perto, né? Mas você já teve problema com o vizinho que mora do lado? É mais fácil, né? Já teve problema com familiar? Já teve problema com amigo de trabalho? Não? Que bênção, se livrou. Sempre os problemas vai estar, mas com aproximação. A decepção, ela sempre vai vir com aproximação. É muito difícil eu ter problema com alguém que mora lá em São Paulo. Com alguém que mora uns 100 quilômetros daqui de mim, perto de mim. Os problemas sempre vão surgir de quem está ao meu redor. Por quê? Olha bem como ele diz. A decepção, que é um sentimento
de frustração, ela sempre vai acontecer com pessoas que estão junto de você. Por quê? Se você falar pouco, o que as pessoas falam para você? O que as pessoas falam para você? Fala, Márcio, o que as pessoas falam? Hã? Você é muito fechada. Você é muito fechada. Ah, você é tímida. Aí, se falar muito é o quê? Falador. Não é verdade? Então, sabe por que sempre vai ter problema? Porque sempre quem está ao redor de nós quer mudar a gente, não é? E a gente quer mudar quem está ao redor de nós. Não é verdade? Raramente se aceita a maneira de cada um viver, né? E a decepção é um sentimento que aparece em alguns momentos da nossa vida. Até o próprio amigo íntimo, que eu tanto confiava, comia pão, levantou o carcanhar contra mim. Decepção é um sentimento de tristeza, de descontentamento e frustração pela ocorrência de um fato inesperado, que representa o mal, desilusão, desapontamento. Um exemplo foi o de Jonas, quando Deus não destruiu os crentes, a cidade de Nínive, né? Jonas ficou frustradíssimo, decepcionado. Ele até falou assim: por isso que eu não queria falar, que eu sabia que o Senhor é misericordioso. O Senhor ia usar a minha mensagem, eles iam se converter. Você não ficou já frustrado com isso aí? Eu estou pegando lado espiritual. Você até orou: Senhor, aquele infeliz judiou de mim, está melhor que eu. Não tem essa frustração? É decepção alta e baixa, né? Mas a maior decepção sempre é uma marca negativa. Uma marca negativa de alguém que você investiu muito, você construiu muito. E entre esse grupo está o cônjuge, isso é marido e mulher, está os filhos, está um parente, está um amigo de escola, está um amigo de igreja, um amigo de ministério, um amigo de trabalho. Por quê? Nós, ser humano, nós somos muito fácil. Irmão, o detetive para pegar o ser humano é a coisa mais fácil que tem. Não precisa ele fazer muita pergunta, não. É só ele se aproximar. O ser humano, e nós evangélicos ainda é pior, porque nós somos ensinados a amar, né? Nós somos ensinados a acolher. Acolher. Eu já recebi bandido em minha casa. Ele tinha assaltado uma região, e ele pegou o nome de um pastor que era meu amigo, dava mais ou menos 300 quilômetros de distância da minha casa. E ele veio parar na cidade que eu estava. E disse: eu sou irmão fulano, sou amigo do pastor fulano, ele me recomendou. Eu nem questionei. Hoje eu questiono tudo. Falei: mas rapaz, como que esse amigo meu não me ligou? Esse meu amigo não falou do senhor não. Hoje eu questiono tudo. Hoje, com a experiência, você vai ficando bem mais maduro, né? Mas a decepção, ela fica dentro da gente. Ela fica dentro da gente, causando aquela dor. Aquela dor. Tem pessoas que nunca mais se levantou depois de uma decepção. Eu me lembro de um amigo que ele estava mal, e eu disse para ele, uma experiência minha: olha, eu vou mudar de tal cidade, e eu quero que você vai ser o pastor lá.
Ele disse: o senhor faria isso por mim? Faria. E eu indiquei ele, a igreja é muito boa. Quando ele chegou lá, eu mudei dali, fora do plano de Deus. E fui para um lugar, deu errado, perdi tudo. E eu voltei para a região. Quando eu voltei para a região, ele me perguntou sobre mim, disse: você não quer vir pregar aqui? Disse: quero, você me receber, eu vou. Mas, quando eu cheguei lá, tive uma decepção. Porque ele saiu nas casas dos irmãos, falando: ó, o pastor Eliel perdeu tudo, está na miséria. Se estiver aí panela velha, garfo velho, foi assim a expressão. Tudo que você tiver de ruim aí, pode arrumar para ele, que ele não tem nada. Eu dei o melhor para ele, e ele me ofereceu o pior dele. As decepções vêm disso. Eu fiquei muito irritado pela primeira vez, eu nunca tinha ficado irritado. Aí um amigo, eu soube de algumas coisas dele, eu disse: eu vou na rádio e vou falar tudo mal desse cabo agora. Ó que a decepção foi gerando em mim. Aí eu fui consultar um pastor de mais idade, que eu sempre consultei, na hora de um agitamento eu consulto 2 pessoas, ou a esposa e mais um líder. E ele disse, com essa expressão: se o burro te dá um coice, você vai dar outro? Eu disse: não, eu não sou burro. Eu entendi na hora. Falei: rapaz, não haja como ele. E de fato, não agi como ele. Mas aquilo me marcou. Foi uma das coisas que ainda eu tinha um coração muito assim, não é questão de puro, mas eu não tinha maldade. Maldade no sentido assim, malícia, melhor dizendo. Malícia com algumas coisas. Eu acreditava que todo mundo era puro, que ninguém fazia mal para ninguém. Então aquilo me ensinou eu já aprender a viver com a maldade do outro lado. Então a decepção, ela vai sempre vir de alguém que você ajudou, de alguém que você convive, que você comeu no prato, que você contou o seu segredo, que você empurrou para frente, que você animou, que você doou, casou, deu a sua juventude. Chega uma certa idade, ele decide largar você, desamparar você, ou seja homem, seja mulher. Aí vem aquelas frustrações. Quantas pessoas é frustrada por um casamento que não continuou, por um filho que não reconheceu, por um amigo que virou a costa. Mas a palavra de Deus vem aqui dizendo para você uma coisa muito forte: eu sou o Senhor que não te deixo e nem te desamparo. Aleluia! O coração do homem enganoso, de Jeremias. Aleluia! Mas o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Fica certo que Ele está vendo as decepções da vida que você tem passado. Mas o que eu quero aplicar na sua vida, porque o tempo corre, é que você não deve ficar preso dentro desse sentimento. Não fica remoendo essa dor. Não fica preso nesse passado. Porque ele pode jogar para baixo, pode fazer esconder, pode fazer ser uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz, uma pessoa desconfiada. Ela pode tornar muitas coisas ruins, que você não era. Você é uma pessoa do bem, uma boa pinta, uma pessoa que fala para fora, uma pessoa que faz o bem. Aí você foi decepcionado, você fala: eu não vou fazer mais nada. Você se esconde, você não quer mais se envolver com nada na obra de Deus, com a bondade, com a caridade. Eu venho dizer hoje para você: não fica preso nessa prisão, sai dela, porque Jesus continua sendo seu amigo.
E tem muitas pessoas boas aí te esperando para dar risada, para conversar, para dividir até mesmo a dor e a marmita. Porque tem. Tem. Porque eu nunca parei de fazer o bem. Porque do mesmo jeito que eu recebi alguns mal, eu recebi muito bem. Eu vou ficar largado de fazer bem porque eu recebi algum mal? O mal vem do Senhor e o bem vem do Senhor, disse Jó. Né? Aleluia! Eu não vou ficar preso, eu não vou largar de sorrir, de amar, de viver, aleluia, fazer novas amizades, porque um dia alguém me feriu. Não, eu sou livre, aleluia. Eu só vou ser um pouco mais maduro, não é verdade? Seja mais maduro, seja mais prudente, né? Limita alguns limites em volta de você, para não passar daquilo, né? Porque a decepção, irmão, um dos pontos que você deve evitar é contar a sua vida íntima para um amigo. Você quer contar é decepção. Você está com problema com o seu marido, ou com a sua marida, procure um líder, um homem de segredo, ou uma ajuda psicóloga, né? Psicológica, porque aí você vai resolver. Se você começar a contar para um e para outro, você vai criar mais problema, e vai expor a pessoa que te ama, né? Vai expor. Segundo ponto, não conta o problema da sua casa. Ah, meu filho é assim, meu marido é assim, não. Se houver alguma necessidade, vai nas pessoas certas. E depois de você observar se é certa. Porque, irmão, eu aprendi com o pastor Irene. Brincadeira é brincadeira, mas aquele homem foi um exemplo para mim de túmulo. Ele diz: Liel, tem muita coisa que vai para o túmulo. E eu comecei a limitar certas coisas. Eu comecei a limitar certos segredos. Às vezes alguns até meio tarde. Demorei, às vezes, a aprender. E hoje eu estou passando para vocês. A gente tem que ter o controle próprio, o domínio. Aleluia! Porque tem gente que te inveja de cima e embaixo. Meu irmão, decepção é uma coisa triste. Porque você acredita. Você investe. Você abre a porta da tua casa, abre a porta do seu coração, e aí vira um problema gravíssimo. No emprego, como você está indo bem, como você está ganhando, né? Ah, você está ganhando bem, conta aí qual que é o teu segredo. Ah, meu segredo é levantar de manhã e sair. Fala assim: meu segredo é levantar, orar e sair. Não revela não a senha. Revelou, no outro dia ele está com a sua senha. E já passa na sua frente o cartão. Ó, já era, já foi. Entendeu? É isso mesmo. Estou ensinando aqui para você não ter decepção. Quer evitar decepção? Não conte tua intimidade para ninguém. Você é ou não é, o que você faz, deixa de fazer, e aquelas coiseiras todas, né? Para. Ai, a tua vida, olha, tem gente que chega em mim: como o senhor consegue pastorear? Eu falo: eu não consigo nada, mas quem consegue é Jesus. Eu só levanto e faço o que eu tenho que fazer. Mas como? Aí, meu filho, eu não vou te falar nada. Se andar comigo, você vai ver. E os que andou e anda, já deveria ter aprendido alguns modos, que a gente passa, principalmente do equilíbrio. Isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo na mão de alguém na hora errada. Ministério, confia com moderação, vai dando um espaço devagarzinho. O irmão chegou, canta bem, dá um louvor, depois manda ele limpar a igreja para ver se ele é crente. O Leandro ganhou espaço comigo, que ele limpava até eu se deixasse. Até de mim dava banho se deixasse. A Ariane já estava com ciúme, né, Ariane? Um dia ligou, você quase apanhou aquele dia. E
Mas ele foi fazendo coisa aqui que eu não mandava. Ele foi fazendo, ele foi vendo. Então quem quer ganhar espaço na obra de Deus tem que trabalhar. Agora você fica lá já dando o seu lugar, o seu dever, terceirizando a sua missão. Aí dá problema. O senhor está longe, mas o senhor tem alguém que está olhando para o senhor lá, não está? Com certeza. Tem pessoas que estão observando. Então, para você não ter decepção, vai com moderação. Amém? Não terceirize a sua missão. Não terceirize a sua família, que é outro problema. Ah, mas esse é tão... Ele ama tanto meu filho, ele ama tanto a minha filha. Cuidado, que o demônio pode estar ali já esperando. Pode estar na porta da sua casa. Suas crianças, seus filhos. Tenha cuidado. Não tem negócio de muito próximo, de muito dentro. Não, cuidado. Porque lá, na cidade de Maringá, a menininha de 11 anos foi morta pela a pessoa mais querida dentro da casa. Morta, queimada. E ainda estava no velório chorando. Tem que tomar cuidado. Tem limite para não ter decepção. Tem coisas que nós abrimos as portas, escancaramos. Então tenha cuidado. Tudo deve ser moderado, equilibrado. Para você não ter decepção. Vai ter algumas? Vai. Ela faz parte de sua vida. A decepção faz parte da vida. Ela não é ruim não. Tem umas que é muito boa, que ela te acorda. Ela te deixa. Irmão, eu vou te dar um conselho aqui para os amigos, que é amigo. Não toque o dedo. Você quer ser um bom amigo? Não toque o dedo na ferida do amigo. Você quer ser um amigo? Fala para ele: meu amigo, eu vou passar álcool aqui na sua ferida. O que é isso? Meu amigo, vem cá. Está fazendo mal para você. Usa esse remédio. E ouviu ali? Deixa ali. Não defame. Um dos pontos mais cruel da decepção é a defama. Irmão, como eu odeio a defama. Eu não gosto. Porque a defama é uma coisa ruim. Nunca vem com toda a verdade. Sempre vem com alguma mistura de acréscimo, de mentira no meio. Raramente a pessoa vai falar o que passou. Isso começou lá no Jardim do Éder. Então cuidado. Você que é amigo, está do lado de alguém, você viu a fraqueza de alguém, cuida, zela. É uma fraqueza que não é pecado, zela, orienta, mas não fica expondo, não fica contando nas rodas, que Deus não gosta. É também decepção. Amém? Então, o estudo aponta que em alguns casos a decepção é tão dolorosa que pode levar a um estado tão obcecado que o indivíduo pode passar anos da vida procurando encontrar as razões pelas quais foi traída em seu sentimento mais sincero. Felizmente a decepção faz parte da vida de qualquer pessoa, sendo preciso aprender a lidar com ela. Ela acontece porque esperamos de pessoas algo que elas não podem nos dar. Elas não têm nem para elas. A moça não ponha seu coração 100% no moço. O esposo não põe o coração 100% na esposa. Sempre tem uma reservinha, vice-versa, porque pode ter uma decepção. Só quem não vai decepcionar você é Jesus. Só Ele. Tem que ter equilíbrio, pra você não sofrer demais. Não tem aquela frase? Até tu, Brutus. É a frase mais popular do planeta, né? Porque o Júlio César não esperava ele no meio, né?
Entendeu? Então, toma cuidado. Toma cuidado. Não se entrega. Você foi criado para servir o Criador e servir as pessoas, mas tenha sabedoria. Amém? Então, a decepção, ela só pode ser, ela faz parte da nossa vida. Ela só existe porque você espera algo de alguém, mas você pode evitar ela não esperando algo, também evitando, colocando limites, seja obreiro, seja família, seja pastor. Chegou alguém contando uma história muito bonita, desfavorável a alguém e só favorável a ele, neca, neca, catibiriba. Desconfia. Você entendeu? Quadro muito pintado pode ser roubado. Muito bem pintado pode ser roubado. Toma cuidado. Então tá aí. Vence esse sentimento. Arranca de dentro de você. Alguém quer falar rapidamente? Teve uma decepção que marcou sua vida em 2 minutos? Tem alguém? Eu vou dar o microfone. Aqui no altar? Hã? Tem, irmão? Alguém quer falar? O microfone vai até você. Tem? Não? Você é um santo. Maravilha. Isso é coisa boa. Crente que não decepcionou e nem decepciona ninguém. Tem alguém que quer falar como você decepcionou alguém? Tem? Já apontaram lá atrás, não sei quem que é. Estão apontando. Viu, Fernando? Sempre é a família que aponta. Viu aí, ó, alguém te apontando aí. Aleluia. E você, Bela, quer falar, minha filha? A Bela me entregou para a psicóloga. Me lasquei. Irmão, depressão. Vamos para outro sintoma. Não dá para falar muito. Depressão. Vamos lá. A depressão, eu estava vendo aqui, que coisa séria, hein? Meu Deus do céu. Aqui nós temos o presbítero Serafim, que está no 3º ano, né? Se formando. Tem a irmã diaconisa Priscila, que é formada na psicologia. Mas eu estava vendo aqui, meu Deus, ó. Depressão, mal do... A solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12:35. Depressão, o cárcere da alma. Porque ela é tão dolorosa, porque ela prende. Olha bem, depressão causa sintomas, tratamento, diagnóstico, prevenção. A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como mal do século, no sentido da patologia, a presença da tristeza, pessimismo, baixa e autoestima, que aparece com frequência e pode combinar entre si. A depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes fazia bem, grandes oscilações de humor, de manhã está rindo, meio-dia está mordendo, à noite está tirando. Oscila muito. Oscila muito. Transtorno, né? Transtornos. Há muitas coisas dentro da depressão que precisa ser falado. Olha bem, transtorno depressivo, depressão, que é distúrbio mental caracterizado por depressão, sistema persiste ou perde a perca do interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Não tem nada a ver com preguiça, viu, irmão? Preguiça é preguiça. Agora, depressão, ela vai desacelerando as atividades das pessoas também. Outra coisa, aí você pode se identificar. Transtorno depressivo persistente. Um tipo de transtorno depressivo que persiste por longos períodos, com intensidade moderada, fatores psicossociais, estresse, isolamento, trauma, genéticos, pode estar relacionado.
E aí eu me incluo no genético. Meu avô teve, meu pai teve, eu tenho algumas patologias, a Bela desenvolveu também um pouco. Então, as pessoas as pessoas dizem, não é espiritual, nem tudo é espiritual. Lógico, tem gente que tem a mente muito forte. Deus deu uma capacidade. Tem que agradecer. Porque, irmão, quem tem uma tendência, porque antigamente chamava de melancolia. Melancolia, quer dizer, ninguém sabia o que era depressão. Ah, é melancólico, ele é assim mesmo, ele é molão, não tem atitude, né? Isso é sério. Fatores muito sérios. A pessoa fica presa naquela cadeia, naquela dor. A morte de um filho, eu conheci uma senhora que perdeu um filho, ela dava epilepsia, desenvolveu, não sarou. Como lidar com essa dor? O casamento que foi a ruína, a pessoa nunca mais se levantou. Pessoa que tinha uma vida social ou financeira boa, perdeu tudo, perdeu o ânimo, perdeu a coragem, entrou em um cenário de depressão. No Brasil, 15% está doente. 15%. Nas redes da saúde mundial, 10% da humanidade. Daqui 20 anos, é a doença mais ativa. E o duro que ela tem muitos sintomas. Alguns demoram a perceber. Alguns demoram a entender. Quando vai ver, já está preso. Já está sem força. Pastor, como que eu devo reagir? Se você sentir o sintoma, você tem que procurar ajuda rapidamente. Só um aconselhamento de um pastor não é suficiente, com todo respeito. Só um aconselhamento de um amigo não é suficiente. E eu estou tratando isso porque eu sei que está espalhado dentro das igrejas. Porque espiritualizou tudo e muitas vezes as pessoas não vão se tratar. Tem distúrbio, irmão, que você precisa tratar. Precisa conversar com alguém. Não é feio, não. Eu já conversei. Ah, mas vai chamar eu de doido. Que doido, pai? Você é saudável. Só precisa conversar. Tem dia que você está em casa, você quer jogar a panela na sua mulher, você está bem? A mulher quer dar um couro no marido e tem que esconder as facas. Hã? Isso aí já está mais para cima, irmão. Cuidado. Cuidado. Não é não, irmã Priscila? Dá lá o microfone, irmã Priscila, falar um pouquinho para nós. O Wagner, está bem, irmã Priscila? Sim? Ou a senhora vê algumas oscilações na patologia dele? Aí, Wagner, agora... Não, Wagner, não pode proibir, não. Ó, o Valdinho está gripado, né, Valdinho? Não é fácil. Mas é isso mesmo, meu filho. Vai vencer. Tem hora que a gente tem que encarar a dor da alma, meu filho. Encarar a luta, encarar a dor, né? No final dá tudo certo. Fala, irmã Priscila. Isso que o pastor falou é a realidade atualmente, né? Aonde você está, você tem casos de depressão, né? Eu falo assim que nós somos... O ser humano é feito, né? Corpo, alma e espírito. Então, precisamos ter um cuidado integral, né? Corpo, alma e espírito. Né? Se eu deixo de cuidar o meu corpo, vai dar problema depois, né? Então, eu tenho que ter uma percepção desse autocuidado, né? Perceber e cuidar dessas três partes que nós somos formados. O Senhor formou nós assim, né? Então, precisamos cuidar. Então, se nós não conseguimos, às vezes nós ficamos tão perdidos, né? Buscar orientação, né? Buscar alguém para te ajudar.
né? Sempre a gente vai encontrar alguém para ajudar a gente. Porque às vezes a dor é tão forte que a gente se fecha. A dor, o pastor falando da dor da depressão, é o isolamento. Você se fecha. Quando a depressão ela é instalada, a depressão ela é 3 níveis. Então precisa buscar um profissional para te ajudar, para você fazer aquela avaliação, qual a necessidade do tratamento para te ajudar. Então, precisa ter esse olhar sempre falando, né? Como é importante falar sobre, para desconstruir muitas coisas que foi falado, né? Assim, o pastor falou, né? Que a depressão é coisa do inimigo, né? A gente sabe, eu acredito que o inimigo, ele se apodera da vulnerabilidade que ele apropria daquela fase ruim. Sim, né? da fase ruim, da sua vulnerabilidade, né? Você está fraco, né, mentalmente. Ninguém é de ferro, nós somos seres humanos. Então, o inimigo, ele entra, ele pode fazer sim, né? Te levar para um estado ali de fundo do poço mesmo, porque a depressão, ele faz isso. E o principal sintoma da depressão é a desesperança. Eu acredito, assim, que Jesus é a nossa esperança. Verdade. Então, se nós temos que ficar atentos aí, cuidar, né, desse cuidado integral, corpo, alma e espírito. Há necessidade de se falar dentro da igreja, até eu fico feliz o pastor falando, trazendo esse tema, né, para desconstruir muitas coisas, que há necessidade de a gente falar sobre a questão da saúde mental, que nós estamos vivendo, né, hoje em dia. Só citar um exemplo, um estudo de caso, né, um caso que eu recebi, e a depressão, ela não tem idade, ela não tem status, ela atinge todo mundo. Eu recebi uma vez na clínica uma criança. Está muito forte hoje nas crianças e na pré-adolescente. Está horrível. Foi. E essa horrível. criança, ela desenvolveu a depressão pela perda do irmão, né? Que ela teve num tempo e ela não conseguiu lidar ali. E a gente entrou junto para buscar, né, da melhor forma, a cuidar daquela criança. Então, eu falo assim, não tem idade, não tem status, né? Não tem religião, todos. É questão de saúde mesmo, saúde mental. Às vezes nós não damos importância porque a saúde física, nós vemos aquela ferida ali, né? Nós estamos vendo, e eu vou buscar um médico para me ajudar, para poder ajudar o tratamento para curar aquela ferida ali, né? Uma dor, né? Vamos buscar os profissionais ali, né? Cardiologista, né? Ortopedista, né? Vamos buscar. Mas a questão da saúde mental é abstrata. Você não vê a ferida emocional. Por isso que tem tanto receio, né? Tem tanta receio, né? Receio de falar, de se expor, de se abrir. De buscar uma pessoa para te ajudar. Então, gratidão por falar desse tema, pastor. Deus abençoe. Amém. Estamos aí, irmãos. Irmã Priscila está aí para atender. Passa para o presbítero Jefinho. Jefinho, nesses 2 anos, em alguns meses você já está, ou 3 anos, o que você viu entre esse estudo e a mente do crente? Nesse meio intervalo, o que o cristão precisa abrir? Porque tem cristão que ele é saudável e ele interpreta a Bíblia de maneira correta, aplica, vive, tem fé. Mas tem cristão que ele não tem fé, ele só fala. Então ele é uma presa fácil, que a hora que o vento bate, ele está desprotegido, porque ele fala de fé, ele fala de Jesus, o que significa Jesus, mas quando vem mesmo o problema, você percebe que ele não estava bem arraigado. E a importância da pessoa, da fé e da psicologia, e esse meio, que deve ser preenchido aí com os cuidados, porque tem gente que tem problema com o corpo, tem gente que tem problema com o cabelo, com o nariz, tem gente que fala, eu não queria ser assim. Esse complexo, eu vim da família pobre, eu tenho vergonha dos meus pais, eu tenho vergonha da minha família, né? Tudo isso aí maltrata. A Bela fala assim, eu sou feio. Eu falei, eu queria ser feio igual você, né? Então, às vezes as coisas, parece que tem uma contradição, a pessoa tem tudo para ser feliz, mas alguém está segurando ela, está no cabresto, está amarrado, está ali, né? Fala, irmão Jefinho. Você que nasceu lar cristão, família de pastor, e também está aí hoje tendo essa experiência. Olha, seguindo a mesma paz, Senhor, irmãos,
Seguindo a mesma linha que o senhor está falando, que a irmã Priscila também falou sobre a depressão, eu fiquei muito tocado por uma fala de uma psicanalista muito famosa brasileira chamada Rita Kell. E ela disse que a depressão, como a irmã Priscila também disse, é uma ausência de esperança e uma ausência de possibilidade de projetar um futuro. Ou seja, como eu não consigo projetar uma manhã de sucesso, eu me deprimo e isso vai acontecendo rotineiramente até o ponto de chegar... O espaço está vazio ali. Está vazio. Até o ponto de chegar à depressão maior, que um dos piores estados, que quando está nos últimos estágios já. E agora, fazendo um link com o cristão, eu uso a fala de Tiago, que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Por quê? Eu acho que todos sabem, eu sou filho do pastor Aparecido, então eu nasci dentro do ambiente pentecostal, cresci dentro do ambiente pentecostal e estou aqui no ambiente pentecostal. E eu vi, pastor Eliel, por muitas vezes eu não ouvi e nem escutei de outras pessoas. Eu vi muitos pastores, muitos líderes, muitos irmãos que falavam na igreja que acreditavam em certas coisas, que pregavam certas coisas com uma oratória muito bonita, que falavam bonito, mas depois do culto estavam desmentindo, com a falta de sinceridade com ele mesmo. Exemplo. E qual que é o problema disso a longo prazo? Que essa imagem não vai se sustentar. Um dia essa conta vai chegar. E aí essa imagem que foi construída durante uma vida, ela vai ser chocada com a realidade. Correto. Aquela imagem de um menino bom, de um menino perfeito, vai chegar a conta. E aí que é a ausência de projetar um amanhã. Como eu não fui sincero no hoje, não tive um hoje sincero comigo mesmo, das minhas incapacidades de lidar com as emoções, das minhas incapacidades de lidar com a pressão, de lidar talvez com a fama, com o público, eu fui levando, chega um ponto que acaba. E aí entra a depressão, porque a pessoa não consegue pensar no amanhã. Então, eu vi muita gente que acreditava no fogo, mas era uma fé superficial. E quando aquilo ali, o resultado daquilo acabou, ela ficou vazia. Não tinha uma família perto, ela foi se levando pela fama, pelo ambiente, pelas ideias. Então, para nós cristãos, e principalmente nós do meio pentecostal, é muito importante, quando nós tivermos dúvidas sobre algumas coisas da nossa fé, eu falo da fé porque Tiago fala que a fé sem obra é morta. Então, sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos, tem que ser realmente o que a gente acredita. Para não chegar um momento e a gente pegar e se deparar com essa nossa outra face, que não existe, que é a fantasia da nossa mente. Porque isso é o que acontece quando a nossa fé, ela não tem obras, ou seja, ela não tem uma realidade, não tem uma substância. Não tem fundamento. E um ponto, pastor, que eu acho muito interessante, contextualizando a época que a gente vive, que essa ausência de futuro, essa ausência de presente hoje, ela é possibilitada pelas redes sociais e pela internet. Sim. Isso começa na infância da criança. A criança não brinca, a criança não tem contato com a realidade, não tem contato com a terra, não tem contato em subir uma árvore, quebrar um braço, não tem contato em dialogar entre crianças, É verdade. aprender, negociar. A criança aprende a negociar quando ela é pequena. Sim. Ela dá um brinquedo, ela quer outro brinquedo, aí ela fala, não, eu te dou o brinquedo se você me der a bala. Então ela está criando essa interação que vai servir para a vida toda. Mas hoje, quando a gente nega isso para uma criança, a gente está negando o futuro dessa criança. Quando a gente entrega um celular, quando a gente entrega um computador e deixa ela lá se conectando, interagindo com o computador, com uma tela que não é realidade, é fantasia. Aquilo está dentro da cabeça dela, mas no mundo real dela não existe. Aquilo existe no mundo das outras pessoas, mas para ela não. Quando a gente faz isso, nós estamos possibilitando que tenha uma grande probabilidade dessa criança ter depressão ou ter sérios problemas com ansiedade e com uma imagem negativa de si mesmo, porque quando ela for se comunicar com seres humanos de verdade, ela vai ver que existem coisas que ela não consegue controlar. Não é que nem um controle da televisão que ela muda o canal, que ela aperta ali e faz o que ela quer. Tem coisas que ela vai ter que lidar com não, vai ter que lidar com a falta, vai ter que lidar com as emoções que o senhor está falando, com a rejeição, com a frustração. Isso uma TV não ensina. Então é muito importante para a gente viver a vida o agora, viver esse momento do culto. Se a gente não concorda com o que está sendo dito, mas a gente, dentro de nós, a gente debater, a gente viver o momento presente, porque é esse momento presente
que vai nos possibilitar uma manhã. E como o Tiago disse, que a nossa fé, ela tenha obras, que aquilo que a gente fala que acredita, seja realmente aquilo que a gente acredita. Muito bem, bem colocado. A fala tanto da irmã Priscila como do irmão Jefim, ela traz essa base real. E essa base real se chama, aquilo que eu comecei falando, responsabilidade. Quando nós assumimos responsabilidade e não transferimos para Deus os nossos deveres, porque nós temos dever. E aí é outro problema sério, porque a gente, dentro dessa fantasia, a gente quer que Deus faça o que é para nós fazer. Porque o pregador fica aqui falando assim, Deus está te dando o carro agora, Deus está te dando uma mulher, Deus está te dando... Ele vai vir perfeito. Deus pode até dar algumas coisas, mas não vai vir perfeito. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que mexer o barro. Você vai ter que aguentar agora. Aquele que declara amor para você, chamando você de feia, chamando você de algumas coisinhas. E você fala, mas rapaz, você mudou rápido. Você vai ter que resistir aquele tempo de tribulação, orando e contra-atacando. Como? Fala, não, eu estou orando por você, vai dar certo. Vai passar esse negócio, vai passar da sua cabeça. Não deve entrar no embalo, não. Porque, irmão, eu nunca gostei de entrar no embalo, eu sempre tive os pés no chão. Quantos pastores que eu venho acudindo? Quantos irmãos e irmãs que eu venho acudindo? Por falta dessa ilusão. Que Deus vai dar tudo, que Deus tem que fazer tudo. Esse espaço aí que é meu, que é seu, que é o meu dever de desenvolver, trabalhar, organizar sua vida, sua família, sua história, ensinar seus filhos, ensinar a sua família, dar estrutura para eles vencer. Você entendeu? É você que tem que fazer. Então, o maior problema da depressão, é que você quer tomar o lugar de Deus. Também. Você quer trazer Deus para o seu comando. Isso não existe. Eu vou orar e Deus vai fazer. Não é isso. Há um limite de Deus na sua vida. Não que Deus é limitado, mas Deus não faz o que você tem que fazer. Então, muitos obreiros tinham ignorância. É verdade, né, irmão pastor? Que na época, até 98 para trás, havia pouco acesso. Havia ignorância. Mas a fé daqueles homens, você pegar os homens mais antigos mesmo, os homens mais antigos, tinha uma fé real. Eles viviam, Deus gerava através da fé. Acontecia. O que mais me fere hoje, que eu vejo bons pregadores pregando, mas no dia a dia, como o Jefim disse, você vai ver o cara não acredita em nada. A vida dele está de ponta cabeça. O lar dele, o casamento dele, a família dele. Porque tem tribulação? Tem. Mas você vai comandar a vitória em nome de Jesus na sua família. Sempre. Você vai comandar. Que acredita ou não, que entenda ou não, porque você não é para você entender todo mundo te entender, mas você sabe para onde você está olhando, você sabe o que você quer, você sabe o seu alvo, você sabe a sua meta. Aleluia! Isso tem que ter responsabilidade, base, equilíbrio, para você chegar lá. Então, vença a depressão. Como que eu venço? Sendo verdadeira com você. Primeiro ponto que você tem que assumir a realidade da sua vida. É, pastor? É. Seja verdadeiro. Conte a tua dor de verdade. Conte para alguém que está do seu lado. Diz, qual é a razão por que você está agindo assim? Segundo, para de querer viver fantasia. Fantasias é perigosa.
Porque não tem uma base aqui para me falar para você sair da depressão, não. A depressão é complicada, mas alguns pontos eu posso pontuar para você. Seja verdadeiro. Viva a sua realidade hoje, agora. Mas sempre acreditando que Deus, de verdade, você está orando para isso? Trabalhando para isso? Agindo para isso, é uma composição. Você está trabalhando, você está em atividade, você está movimentando, e a parte de Deus não vai faltar para você. Não é verdade?